A paz de Cristo para a sua vida, que a paz do Eterno esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Você está no canal Apocalipse Now e eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira. Nós estaremos tratando neste vídeo sobre o livro apócrifo do profeta Isaías, um livro que não passou no processo de canonização quando a Bíblia foi canonizada. Contudo, dentro deste livro apócrifo de Isaías contém grandes verdades que com certeza irá edificar a tua vida. Te peço que assista este vídeo até o final. Possivelmente estaremos gravando entre 3 ou 4 vídeos sobre este conteúdo para que o vídeo não fique muito longo e venha cansar a tua pessoa. Mas assista este vídeo até o final e aguardem os outros vídeos que iremos gravar sobre este assunto. Na primeira parte deste vídeo estaremos tratando sobre os pecados de Manassés e a prisão do profeta Isaías. Então vamos lá. E aconteceu no 26º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá, o qual mandou chamar Manassés, seu filho, e o mandou chamar na presença de Isaías, filho de Amós, o profeta, e na presença de Josebe, filho de Isaías, para revelar-lhe as palavras da justiça que o próprio rei havia visto sobre os julgamentos eternos e sobre os tormentos da geena e sobre o príncipe deste mundo e seus anjos, seus principados e seus poderes, e ainda sobre as palavras de fé do amado que ele mesmo havia visto no 15º ano de seu reinado, quando estava enfermo. E ele entregou a Manassés os escritos que o escriba Samãs escrevera e os que Isaías, o filho de Amós, lhe havia entregue, e também dos profetas, para que fossem transcritos e confiados a ele, Ezequias, como também aquilo que ele mesmo havia visto na casa do rei, concernente ao julgamento dos anjos, da destruição deste mundo, das vestimentas dos santos, de sua saída, de sua transformação e da perseguição e da ascensão do amado. No 20º ano do reinado de Ezequias, Isaías viu palavras desta profecia e entregou a seu filho Josebe. Enquanto lhe contava, Josebe, filho de Isaías, mantinha-se em pé diante do rei. E Isaías falou ao rei Ezequias, e não somente na presença de Manassés, dizendo: como Deus vive e o Espírito que fala por mim vive, o teu filho Manassés desprezará todas estas palavras e com suas próprias mãos torturará o meu corpo. E Samael Malquira servirá a Manassés e executará todas as suas vontades, e se tornará o discípulo de Belial após ter sido o meu discípulo. E muitos outros em Jerusalém e na Judéia abandonarão a fé verdadeira, e Belial habitará em Manassés, e por suas mãos eu serei dividido ao meio. Veja, o assunto aqui é tenebroso. Ao ouvir estas palavras, Ezequias chorou amargamente e rasgou suas vestes e cobriu sua cabeça de pó e pôs o seu rosto na terra. Mas Isaías lhe disse: o conselho de Samael contra Manassés está consumado. Não posso felicitar-te por isso. E naquele dia Ezequias pensou no íntimo em matar seu filho Manassés. Mas Isaías lhe disse: o amado não quer que o teu desígnio se realize, e o propósito de teu coração não se cumprirá. Tal é o fim ao qual eu sou destinado. Logo possuirei a herança do amado. E aconteceu que, após isto, Ezequias morreu, e Manassés tornou-se rei, e logo esqueceu os conselhos e as recomendações de seu pai. E Samael ficou ao lado de Manassés e aderiu a todas as suas vontades. E Manassés não serviu ao Deus de seu pai, e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos
e de seus poderes. É tenebroso esse conteúdo. E perverteu a corte de seu pai, e todos aqueles que, na presença de seu pai Ezequias, praticavam as palavras da sabedoria e rendiam homenagem ao verdadeiro Deus. E Manassés devotou seu coração ao serviço de Belial, porque um anjo que é chamado de Matambuchos, que é o anjo da iniquidade, o dominador deste mundo, ora, ele se regozijava com Jerusalém e sujeita a Manassés, pois, sob sua inspiração, houve uma grande apostasia e as iniquidades aumentavam na cidade. E cresciam as artes mágicas e os encantamentos, os agouros, as adivinhações, as fornicações, os adultérios, a perseguição dos justos por Manassés, por Belaquira, Tobia o cananeu, por João de Anatote e Zadok, o chefe destas obras. Quanto aos demais atos, ei-lo escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. E quando Isaías, filho de Amós, viu a iniquidade que estava sendo perpetrada em Jerusalém e o culto a Satanás que sujeitava seus habitantes, deixou a cidade e foi morar em Belém de Judá. Mas lá também havia muitas iniquidades. Por isso, ele se retirou de Belém e veio estabelecer-se em uma montanha, num lugar solitário. E o profeta Miqueias, o ancião Ananias, Joel, Abacuque, Josebe seu filho e muitos dos fiéis que acreditavam na ascensão aos céus, então se retiraram igualmente das cidades e foram viver na montanha. Todos estes estavam vestidos de saco e todos eram profetas, não tinham nada consigo e andavam nus. E todos lamentaram com grande lamentação por causa do desregramento de Israel. E não comiam nada, a não ser as ervas do campo que colhiam nas montanhas e cozendo-as. Viviam disto juntamente com Isaías, o profeta, e viveram por 2 anos nas montanhas e nas colinas. Após este período, enquanto estavam no deserto, estava lá um samaritano chamado Belaquira, da família de Zedequias, filho de Canaã, falso profeta, e que vivia em Belém. Zedequias, filho de Canaã, era parente de seu pai. Fora este Zedequias que, na época de Acabe, rei de Israel, havia desviado 400 profetas de Baal e amaldiçoara e até esbofeteara o profeta Miqueias, filho do profeta amado. Mas ele próprio acabou sendo condenado por Acabe, e Miqueias foi posto na prisão com um profeta. E encontraram-se lá com Acasiú, filho de Almerém. Elias, o tesbita, da raça de Gileade, amaldiçoou Ahazias e Samaria e predisse que Ahazias morreria na cama de uma doença causada por uma queda, castigo justo para um príncipe que mandara degolar os profetas do Senhor. E quando os falsos profetas da montanha de Joel, que estavam com Ahazias, filho de Acabe, da montanha de Joel, e entre outros Ibiquira, parente de Zedequias, quando dizia eu, os falsos profetas ouviram falar de Isaías, persuadiram Ahazias a acreditar no Deus de Acrém, de Miqueias e de Belaquira. E Belaquira reconheceu e viu o lugar onde se encontravam Isaías e os profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Belém e era dedicado a Manassés, e profetizava falsamente em Jerusalém, e muitos o seguiam em Jerusalém, apesar de ser samaritano. E aconteceu que Salmanassar, rei da Síria, veio e os de Samaria levou-os cativos e os dispersou nas províncias da Média e ao longo do grande rio Eufrates. Este Belaquira, quando ainda jovem, fugiu e foi para Jerusalém nos dias de Ezequias, rei de Judá, mas não andou nos caminhos de seu pai, pois temia Ezequias. Foi encontrado falando iniquidades em Jerusalém nos dias de Ezequias.
e um dos servos de Ezequias o acusou, mas ele se retirou para a região de Belém, onde persuadia a muitos. E Belaquira acusou Isaías e aos profetas que estavam com ele, dizendo: Isaías e aqueles que com ele estavam profetizam contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que elas seriam devastadas, e contra os filhos de Judá e de Benjamim, e que eles iriam ao cativeiro. E também contra ti, ó majestade, que tu irás preso com ganchos e com correntes de ferro. No entanto, profetizaram falsamente contra Israel e Judá. Moisés disse: preste atenção. Moisés disse: ninguém pode ver a Deus e viver. Mas Isaías diz: eu vi a Deus e ainda estou vivo. Trata-se de uma referência do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, no qual o profeta diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Saibas, portanto, ó rei, que ele está mentindo. Isaías ousou chamar Jerusalém de Sodoma, e os príncipes de Judá e Jerusalém de Gomorra. E Belaquira levantou muitas mentiras contra Isaías e os profetas antes de Manassés. Mas Belial habitou no coração de Manassés e no coração dos príncipes de Judá e Benjamim, e dos eunucos e dos conselheiros do rei. E as palavras de Belaquira agradaram muito ao rei. E ele enviou seus guardas para prender Isaías, porque Belial estava bastante irritado com Isaías por causa de suas visões e por causa também pelo modo como ele expôs a Samael. E porque por meio dele a vinda do amado desde o sétimo céu se tornara conhecida, e sua transformação, sua descida entre os homens, como ele deveria ser transformado, isto é, a semelhança de homem, e a perseguição com a qual ele seria perseguido, como haveria de ser rejeitado, os tormentos que ele iria sofrer nas mãos dos filhos de Israel, a vinda e o ensino de seus 12 apóstolos, sua crucificação no madeiro na véspera do sábado, e que seria crucificado entre dois ímpios, e acerca da sua sepultura. Tudo isso está contido dentro deste livro apócrifo do profeta Isaías. Eu jamais diria que isto é algo espúrio. E os 12 que estarão com ele serão ofendidos por sua causa, e serão colocados guardas para vigiar o seu túmulo, e o anjo da igreja cristã que estará no céu no fim dos tempos, e o anjo Gabriel, e o Espírito Santo, e o arcanjo Miguel descerão do céu e virão no terceiro dia abrir o seu sepulcro. E o amado assentado nos ombros dos serafins virá e enviará seus 12 apóstolos, e eles anunciarão a todos os povos e a todas as nações a ressurreição do amado, e aqueles que crerem em sua cruz serão salvos, e ele subirá novamente ao sétimo céu de onde viera. E muitos dos que creram nele falarão por intermédio do Espírito Santo, e ocorrerão naqueles dias muitos sinais e maravilhas. E após isto, na véspera do seu segundo advento, os discípulos abandonarão a doutrina dos 12 apóstolos, sua fé, seu amor e sua pureza. E haverá muitas discussões nas vésperas do seu último advento, e muitos naqueles dias lutarão pelos cargos sem ter a sabedoria que os torne dignos destes. E haverá muitos anciãos iníquos, e os pastores oprimirão suas próprias ovelhas. Os santos pastores negligenciarão seus deveres mais sagrados. E muitos mudarão a honra de suas nobres vestes de santos pelas vestes daqueles que possuem riquezas. Haverá distinção de pessoas, e muitos procurarão os homens que serão amantes deste mundo. Haverá calúnias e vanglórias,
antes da aproximação do Senhor, e de muitos serão retirado o Espírito Santo. E naqueles dias não haverá muitos profetas, a não ser aqui e ali, em lugares diferentes, alguns que anunciarão as grandes verdades. Por causa do espírito do erro, fornicação, vanglória e de avareza que haverá naqueles dias, alguns a quem se chamar servos do único, receberá este único. E surgirá grande ódio entre os pastores e os anciãos, e a cobiça será o sentimento dominante, pois cada um dirá o que lhe for agradável aos seus ouvidos, e não farão caso algum dos profetas que vieram antes de mim, e estas minhas visões também não serão levadas em consideração, pois falarão segundo o impulso dos seus corações. Este é o livro apócrifo do profeta Isaías. Eu te peço que deixe aí os seus comentários. Como você recebeu esta mensagem? Será que esta mensagem é indigna de confiança? Parece que Isaías está falando dos nossos dias. É como se tivesse uma grande tela na frente do profeta e ele estivesse observando esta grande tela e trazendo à tona verdades que ainda não eram conhecidas, mas hoje estas verdades estão sendo conhecidas. Analise, vejam o que falou o profeta Isaías, e segundo ele próprio, ele falara pelo Espírito Santo. O que você acha desse conteúdo? Deixe aí nos comentários como você está entendendo este vídeo. Esta é só a primeira parte deste conteúdo. Aguardem a segunda parte deste conteúdo. Se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, eu te peço que se inscreva neste canal, nos ajude a levar esta mensagem. Também te peço que deixe o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Acione as notificações para receber novos vídeos. Também te peço que se inscreva no nosso segundo canal, Evangelho Revelado 2030. E lembre-se, conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.